Jesus esteja com vocês. Amém. Feliz daquele que é obediente, que sabe obedecer, que sabe cumprir ordem. A maioria dos desafios da sociedade hoje em dia é porque as pessoas são muito orgulhosas e não sabem obedecer ordem, não sabem cumprir horário, não sabem qual é a sua posição como trabalhador, como dependente de um serviço. Nessa vida, alguns têm sorte de mandar, alguns têm condição de manter empresas muito grandes e dar serviço, proporcionar serviço para muita gente. Mas não pensa que é fácil mandar, não. Mandar é muito difícil, muito mais difícil do que obedecer. E a maioria obedecer, porque depende daquele serviço. E quando a gente está trabalhando, quando nós estamos trabalhando, nós temos por obrigação de cumprir com dignidade, de fazer nosso serviço direito, de defender nosso patrão, porque é ele que põe o pão de cada dia na nossa mesa, de estar principalmente a par de toda a situação pela qual podemos estar fazendo para melhorar a nossa disposição do serviço, para melhorar o nosso desempenho e ter obediência, porque aquele que nos paga pode exigir como que deve ser feito esse trabalho. E aquele que recebe deve fazer o seu trabalho com muita dignidade, com muita retidão e conhecendo os seus limites até onde pode ir. É o que o povo de hoje em dia não tem limite. O povo de hoje em dia faz o que quer, do jeito que quer, não sabe cumprir horário, não sabe obedecer, não tem a menor vontade de fazer as coisas direito. Só pensa no dinheiro, quanto que vai ganhar, quanto que vai receber. E não sabe que o trabalho é uma oração. Lógico que ele vai prover da tua mesa, ele vai prover as necessidades que cada um necessita, mas ele, acima de tudo, ocupa o teu tempo, faz com que se sinta útil, que esteja fazendo alguma coisa útil, que chega naquele momento, sai, vai trabalhar, esquece os problemas, convive com os colegas, e assim o tempo passa. O tempo passa de uma maneira positiva, porque aquele que está sem fazer nada, está sempre procurando coisas para preencher esse tempo. E nem sempre as coisas são boas. Então, feliz daquele que pode obedecer, que está obedecendo e que deve obediência. Deveria ter muito mais pessoas nessa mesa hoje escutando o que eu tenho a dizer. Porque muita gente precisa escutar isso, a tomar consciência da importância, da humildade, da importância de saber agradecer, da importância de ter um trabalho e da importância que esse trabalho representa na vida. Essa cidade está muito difícil de conseguir trabalho. Então, aquele que tem um cheio de trabalho deve procurar manter, deve procurar a valorizar, porque a cidade é pequena, a crise financeira está se agravando e não é fácil conseguir de um serviço próprio, de um serviço independente,
aquele dinheiro real, daquele dia do mês, certinho. Às vezes até não é muito, mas pode contar com ele, porque ele é certo e ele vai cair e pode fazer compromissos. Então, que cada um saiba valorizar o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho com carinho, desempenhar o seu trabalho com competência e, acima de tudo, agradecer por ter esse trabalho e orar pelos seus colegas, orar pelos seus patrões, ensinar os seus colegas a agradecerem também esse trabalho que é muito abençoado. E onde se trabalha direito, onde se faz com amor, o fruto dele, o dinheiro, também é abençoado. Porque é merecido. E quando o dinheiro é abençoado, parece que ele multiplica. E as contas são pagas, e ele só é empregado em coisa boa, ele traz alegria, conforto, paciência na família, e até pode fazer algumas extravagâncias, às vezes agrado para os familiares, porque ele é bendito, ele é fruto de coisa boa, ele é fruto do bem. E o que está faltando é humildade, porque a humildade é assim. Amém. Assim seja. Amém. Amém, Jesus. Eu só queria agradecer, né, pelas mensagens que o Senhor tem passado, é o que eu tenho passado sempre para as pessoas, né, sobre a humildade e agradecer, né, porque as pessoas de hoje só têm a só reclamar, e quanto mais tem, mais reclamam. Chega uma hora que a vida vai, o universo, né, vai ver que não é daquele jeito. E vocês podem observar que os desarranjos da sociedade estão nisso, está na falta de limite das pessoas. As pessoas não têm limite hoje em dia. Elas falam o que quer para os outros, elas acham que pode falar o que quer, elas acham que pode fazer o que quer, agir do jeito que quer. Não tem mais princípio de educação para falar nem com os familiares, quanto mais com as pessoas de fora. É aquela brutalidade, é aquela arrogância, não é verdade? Né? E os que são os mais velhos, que dá para ver esses costumes, são chamados de cafona, de ultrapassado, de chato, isso não usa mais. São adolescentes novinhos, conversando com maior atrevimento com os outros, não é verdade? Verdade. Né? E fala até para os próprios pais o que vem da boca. E os pais, amoleceram, não sabem corrigir. É um tal de lei que protege as coisas erradas, são leis feitas pelo mal. Quem disse que criança não pode levar umas palmadas, umas chineladas na bunda? Pode e deve levar. Não deve ser espancado, isso jamais. Mas corrigido, pode castigo, levar uns tapas na bunda, umas chineladas, umas varadas, uns gritos, não faz mal. Faz mal é deixar crescer, a Deus dará, sem limite, sem lei. Depois, mais tarde, vai falar para os pais aquilo que acha que pode falar. Na maior mentalidade, não vai respeitar ninguém, vai tratar pai e mãe feito cachorro. Agora imagina os lá de fora, como é que vão tratar e como é que vai ser, se não respeita em casa, coitado dos professores, coitado dos vizinhos, e esse tipo de gente vai conseguir ficar empregado, vai conseguir trabalhar? De maneira nenhuma, são orgulhosos demais. Acha que são muito importantes, acha que ninguém pode corrigir, acha que não pode obedecer ninguém, que obedecer é uma ofensa, que mandar fazer alguma coisa é uma ofensa. E é esse povo que está vindo aí. É um povo sem limite, é um povo que não faz nada. E quando não é sem limite, é um povo preguiçoso. Vê que o povo antigo, o povo mais velho,
É tudo um povo sacudido, não é verdade? É um povo sacudido que agarra ali do serviço, que tem luta. O povo de hoje, você tem que estar enfiando ferrão, tem que estar ferroando para fazer alguma coisa, porque não quer saber de nada. Então sabe que os pais têm que deixar sofrer, porque é do sofrimento que vai aprender. Enquanto o pai e a mãe passar a mão na cabeça e fizer tudo o que eles querem, vai ser desse jeito. Sabe que hora que esse povo acorda? A hora que arruma uma mulher, ou que a mulher arruma um homem, que ali, por causa de sexo, faz tudo que o companheiro ou a companheira mandar. O que o pai e a mãe não conseguiu, o companheiro ou a companheira vai mandar. As mulheres mandam nos namorados do jeito que quer, e vice-versa, não é verdade? Aí é que vai começar a baixar o tupete e a entender que a vida não é do jeito que pensa, mas que a vida tem que ser levada com responsabilidade. Vai chegar um tempo em que vai ter muito serviço e não vai ter trabalhador, porque o povo não quer saber de trabalhar. Tem coisa muito mais fácil para ganhar dinheiro, infelizmente, né, gente? Eu falei isso lá no meu serviço, pai. Tá vendo? Como é que você sabe? Eu falei que daqui não vai ser muito tempo, não. Daqui a 10 anos, no máximo 20, vai ter emprego demais, mas não vai ter ninguém para trabalhar. Não vai ter. Ninguém quer. Não. E outra coisa também que eu falo para vocês, é uma coisa muito triste, mas que já tem muito e vocês não observaram ainda. Os filhos de drogado, os filhos de cachaceiro de bairro. É gente normal? Não. É gente de inteligência? Não. Não. Muito mais. Não é verdade? Então vocês imaginam o tipo de indivíduo que vem por aí. Nossa. Não é? Porque a droga come solta, a cachaça come solta, até as próprias doenças da sexualidade, por exemplo, a sífilis, a pessoa adquire e nem sabe que está com ela faz a pessoa criar um certo retardamento mental. Tem um monte de doença sexual que a pessoa às vezes nem percebe e vai a consequência lá nas crianças depois. Então, além de aparecer indivíduos da mentalidade, do nível de inteligência muito baixo e com os defeitos que acompanham tudo isso, né? Com os acessórios que acompanham tudo isso. A brutalidade, a malandragem, a preguiça, vem o pacote completo, né? Infelizmente. Outra coisa que eu tenho muita dó é dos profissionais da saúde, que vai faltar muito. Vai faltar médico, vai faltar dentista, vai faltar farmacêutico, vai faltar remédio. Sabe por quê? Porque não vai ter gente para fazer. Verdade. Porque o povo vai estar tão capacitado que não vai dar conta de produzir o que muita gente ainda produz. O povo tem que rezar para os velhos não morrer. Tem que rezar para os velhos. Vocês podem ver que médico bom é médico velho, dentista bom é dentista velho, não é? Verdade. É aquele povo que estudava mesmo, de verdade, que levava a sério, não é? Porque esse povo de hoje até forma, mas não sabe nada e não tem compromisso. E uma grande maioria deles, 60%, 70%, mexe com droga. Então não tem a menor responsabilidade. Verdade. Lá nos hospitais, vocês não sabem disso, mas lá está cheio de gente que cheira cocaína. Lá está cheio de médico, de gente que fuma maconha. Então tem que estar muito atento. Isso eu sei, sabe por quê, Patrícia? Uma vez eu estive no hospital, tinha um quartinho lá que era só dos médicos. Botando uma peça Aí, tá vendo? dentro do hospital. Vê se pode uma coisa dessa. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, né? Então, o que eu falei pro rapaz, não é verdade mesmo, então. É verdade. De mais tardar 20 anos. Mais tardar 20 anos. Não As sai. coisas vão estar muito ruim. Muito ruim. Não Aí vai a estar moça ruim. me perguntou assim, mas por que você fala isso? Foi porque se dá uma olhada na praça.
Olha a praça pra você ver. Agora Aquela põe. calçada, sabe? Olha pra ela, Sente só o cheiro. tem sexo. Sente o cheiro. Aí sente o cheiro de maconha. Aí, tá vendo? Né? Tudo correndo para lá e para cá, tudo sem um pingo de limite. Nossa Senhora. Me dá dó, pai, também. Dá dó, com certeza, mas Não, que dá tem dó. isso é o desajuste familiar. Já vem lá, avô desajustado, pai desajustado, filho mais desajustado ainda. Os meus passam um chicote de vez em quando. Tá certo, tem que passar A mesmo. menina de vez em quando começa a bocadura com a mãe dela, eu ponho ela para chambrar lá. É, tá certo, não pode deixar, não. Mas essa transição, né, eu acredito que essa transição, essa limpeza, vai arrastar também muitos espíritos, assim, que não mudaram durante 4.500 anos. Vocês já viram aquela passagem bíblica que fala separar o joio do trigo? Já. É isso. Porque quem é o joio, mais uma vez eu falo, vai ter que ficar tipo em colônia fechado. De tanto assalto, de tanta violência. Porque esse povo não vai trabalhar, não vai estudar. Eles vão estar por conta de viver do quê? Para manter as drogas deles? De roubo. De violência. Né? Você falou em saúde, Pai, também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive um sonho com muita língua. Eu fui lá nesse médico, conversar com esse médico sobre essas línguas. Tinha uma pia de língua assim. Sim. Aí ele foi me mostrando um caroço em cada uma um caroço grande. Isso quer dizer alguma coisa? Tem alguém doente na família? Não. Isso quer dizer as doenças que vão atacar o mundo, né? As doenças que vão atacar Aí eu fui a perguntei, civilização, não significa que seja família, não. Eu lembro até agora que eu perguntei, mas a pessoa não morre sem essa língua? Eu falei, não tem problema nenhum. Nós vamos limpar essas línguas aqui. Não. Olha aqui pra você ver, vamos devolver tudo. É uma pilha de língua. Não. É doenças que vão atacar a humanidade, né? E vai ter merecimento de sarar aqueles que, né, que tiver, como diz, a necessidade de estar falando coisa boa, de estar pregando coisa boa. Não é verdade? E de vez em quando eu te chamo no meu serviço lá, de vez em quando eu fico meio Meio nervoso. perdido, né? Mas eu tenho um serviço assim, né? Todo serviço é Eu me perco de chamo, obrigado, o senhor vai sempre por peço. E eu sei muita karma, né? Você tem que ter muita karma. E deixar assim, quando for para resolver as coisas mais graves, deixa teu gerente resolver. Ele não ganha com isso? Ele faz alguma coisa para resolver? Nada. Então, mas a obrigação é de quem? Dele. Então, vocês não têm que pôr a mão com boca, não. Vocês têm que fazer o serviço. A hora que o trem encrespar, quem tem que resolver é ele. É para isso que tem gerente, não? Tá certo, pai. É ele que tem que resolver. Não é? Para que ele ganha? Então, assim, mas só que tem o seguinte, essas pessoas estão nessa vibração, mas como já tem todo mundo, de todas as filosofias e religiões, já estão revelados que dá para surgir grandes desencarnes em massa. Pode ser por doença, catástrofe, mesmo que não veja. Vai ter muita limpeza, mas vai ficar muito também ainda. Vai ficar muito ainda, né? Vai ficar muito. Porque o povo reproduz e vai vir gato. Não é? Faz as contas. Você não estava falando outro dia de uma conta aí que você estava fazendo com a vossa esposa? Acho que 1997, 20 milhões, né? Isso. Agora 200 milhões, né? O povo reproduz muito, né? Muita gente. Muita gente, né? Inconsequente, né? Enchendo muito. E a educação nesse aspecto de familiar, né? Só Quem educa é pai e mãe. Escola dá instrução. O que eles estão fazendo hoje em dia? Jogando lá para a escola educar. O menino chega lá sem um lápis, sem um caderno. Por quê? Porque lá virou um depósito, mano. Né? Porque pai e mãe, na maioria, não sabe mais o que fazer. Não sabe mais como educar esses espíritos rebeldes. Feliz daquele que tem o si acomodado, hein? Nossa, eu sou feliz demais. Feliz daqueles que o si acomodado, hein? Tem que dar graças a Deus. Graças a Deus. Olha o povão viciado aí. Olha o povão viciado que está por aí.
Mas só que igual que eu estava falando, você tem estatística que está morrendo muito mais gente nova do que idoso. Precisa, né? No Brasil. É a limpeza, né? Mas muito mais. Mas está morrendo de quê? De acidente, de tiro, de violência, Doenças, né? doença contagiosa, Contagiosas. não é? Uhum. Todo mundo atrai o que conecta. Legal. Mais uma pergunta? Eu peguei o exame do Matheus hoje e estava em casa comigo. E está tudo bem com ele, não está? Tá tudo bem, se precisar fazer algum procedimento, faz. Ele é novo, ele é forte, tudo acorde a tempo, né? Eu queria saber outra coisa, senhor. Vou aproveitar, eu vou perguntar uma de coisa Pode hoje. perguntar hoje para nós, né? Tem muita gente aqui, mas... Tem muita gente, mas os que estão aí desencagados, eles não comentam nada com os outros. Eles até gostam que eles vão aprendendo, né? Aquela promoção que está para vir, vem ainda? Ou... Vem. Não. Vem. Já vieram várias, né? Já. Mas a boa mesmo está para vir. Que coisa... A boa mesmo está para vir. Tem um rapaz aí que está me ligando para montar um restaurante junto com ele, eu estou cascando fora. Olha, não é o momento, você sabe. Eu não tenho capital para mexer. E a crise está feia. E está cada vez pior. Espera, calma. Não larga do certo do Rio. Não, eu já quis largar aquela vez, não largo mais não. Não larga não, porque tá bem. faz chuva, faz sol, tem freguês, não tem freguês, teu dinheiro tá lá. Tá? Verdade. Tá quietinho ali garantido. Tá quietinho ali garantido. Ô, pai também, só uma curiosidade, né? Sobre o Guardião, que nós tínhamos conversado. Eles já encarnaram alguma vez ou nunca encarnaram? Já encarnaram muitas vezes e perderam as oportunidades. Agora eles estão numa fase de... Eles estão pagando, só que em espírito. Certo. Trabalhando, pagando as dívidas. Uhum. Você pode explicar pro primo quem são os guardiões, se puder? Então, alguns espíritos vieram várias vezes aqui para a Terra e nas oportunidades que tiveram aqui na vida erraram muito. Foram muito violentos, fizeram muitas coisas erradas. Então perderam o direito de encarnar por muitos anos. Aí alguns deles pediram para ser guardiões. Então eles trabalham no cemitério, guardando os corpos, eles trabalham defendendo as fronteiras lá das colônias, e seria como soldado. Os que é o soldado aqui, seria como soldados lá, né? E ele gosta de apresentar com uma roupa de caveira, eles usam uma roupa de caveira. Então muita gente vê eles lá no cemitério, acha que eles são do mar. Inclusive puseram apelido deles de Exu Caveira. Vocês já devem ter visto falar. Já sim. E os espíritos obsessores, aqueles que ainda estão fazendo mal, aproveita disso aí e fala que chama Exu Caveira. Mas na verdade, os caveiras, os guardiões, eles não são do mal. Eles são espíritos que estão a serviço do bem. Não tiveram direito ainda de ir para as colônias, não. Mas trabalham com os espíritos de luz. Trabalham nos umbrais, trabalham nas fronteiras das colônias, trabalham no cemitério, trabalham onde as energias são muito pesadas ainda. Mas faz o serviço que precisa fazer, porque espera que um dia eles tenham direito de ir para as colônias, a hora que eles pagarem a dívida deles, com os espíritos de luz. Entendeu? Tem uma história que fala aqui também de um rei, né, que desencarnou, mas ele queria proteger, continuar protegendo também a tribo, né? Ele formou uma legião dos Exu Caveira. Entendeu? Pelo fato de ele ter muitos karmas. E muita gente já viu eles no cemitério, né? E tem muito medo, mas na verdade não precisa ter medo deles, né? Porque o que eles estão fazendo lá é vigiar os corpos. O que acontece? Tem os irmãos obsessores
que a hora que as pessoas morrem, que o sangue ainda está quente, eles vão lá roubar os corpos, profanar os corpos. Então eles ficam assim, vigiando os corpos, entendeu? Ajudando as pessoas, explicando para aqueles que estão gritando lá, que não entendeu que está morto, que os vermes estão comendo o corpo, explicando, ensinando o que tem que fazer, proteger. O serviço deles é um serviço pesado, Muito. mas é um serviço bacana, né? Tem pessoas que morrem e não sabem que morreu. Tem pessoas que morrem e não aceitam a morte. E fica, aí o que acontece? Feliz daquele que cai lá na colônia. Ou que cai no hospital da colônia, que é preparado primeiro para depois acordar e entender lá. Geralmente aqueles que têm isso, eles acordam no cemitério ainda. Alguns acordam, já vê o seu próprio enterro, né? E vê os vermes comendo, né? E fica sem entender aquilo, fica desesperado, fica gritando, e não tem energia suficiente para subir. Por quê? Porque está muito agarrado a vício, está muito agarrado às coisas da terra. Né? Então, esse é o que mais sofre, é os que não conseguem nem sair do cemitério. Porque tem alguns que ainda aí fica beirando a família, ou fica beirando os lugares, os vícios que tem para recuperar, entendeu? Para sugar, né? Por exemplo, o cachaceiro, ele fica em volta dos cachaceiros ali, ele fica nos bar, ele fica nos pontos ali. Assim como os viciados em droga, vai procurar os viciados. Por isso que é tão difícil largar os vícios. Porque tem muito obsessor agarrado ali junto, né? E quando chega esses espíritos no cemitério, que não conseguem sair, ficam os espíritos das trevas cercando o cemitério, para ver se alguém sai para eles fazerem de prisioneiros. E eles também aprisionam, né? Eles aprisionam, levam lá para os umbrais, outros eles aprisionam para ficar aqui na terra mesmo, né? Fazer laboratórios, levar no laboratório, pesquisa de tortura, e por aí vai. Tem muita coisa assim que as pessoas, por exemplo, teve um caso de um rapaz em vida que enlouqueceu, ficou muito perturbado e que ninguém descobria, fazia tratamento, aí levado no médico, o médico desdobrou de noite e foi lá no umbral. Chegando lá no umbral, viu uma cópia igualzinha deles que eles estavam trabalhando na cabeça dele, né? Então, ou seja, alguém levou ele até o umbral, fez a cópia e eles estavam trabalhando na cabeça dele, então ele nunca ia conseguir a recuperar aqui. Aí o médium, mais os espíritos de luz e mais alguns guardiões conseguiram tirar essa cópia dele lá, que seria como um desdobramento do espírito dele, e tirar de lá, né, o que é muito difícil, entrar lá nos laboratórios dos umbrais, que é muito protegido, né, tem que ser uma equipe muito bem preparada, que ali esse rapaz recuperou a saúde aqui na Terra. Mas isso é muito difícil de conseguir. É porque ele tinha alguma ligação energética com algum espírito das trevas, né? Por isso que eles conseguiram levar ele para lá. Então, o importante de ter bons pensamentos e boas atitudes é porque para estar conectado sempre com as boas energias. Porque as trevas têm artimanha assim, que vocês nem imaginam o que eles são capazes de fazer com as pessoas. Eles têm tipo de uns aparelhinhos que ele implanta na cabeça do outro. Tem como você tirar a roupa do aparelho aí, tá? O aparelho já está suando demais, mas se você fecha a janela lá, viu? O aparelho não resfriar. Está quente, não está? Está esquentando. Esquentando, né? Quanto mais vai falando, mais vai esquentando. Isso é muito bom. Né? Então, o que pode acontecer, por exemplo? Vocês já conheceram algumas pessoas que encabulam com uma ideia, com uma coisa que não tira da cabeça? Já. E que repete aquilo, repete que você fala, isso não é normal, essa pessoa não está certa da cabeça. As trevas implantam tipo de um aparelhinho na cabeça da pessoa, para a pessoa ficar com aquela ideia fixa. Mas alguma intenção as trevas têm, ou que ela se perturbe, ou que ela perturbe o outro, ou que ela traga tristeza para a família, que
como diz, que descontrola alguma coisa, algum objetivo tem. Aí é através de muita oração, de muito passo, que consegue tirar essas coisas, né, da cabeça da pessoa. A pessoa fica naquela ideia fixa, naquele radicalismo e não enxerga para outros lados. Às vezes o outro chega e explica, não é assim, é assado, é assim, não, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Todo mundo já conheceu. Só que é desse jeito. A gente chama de obsessão. Já chama de eu explico para ela uma coisa, não adianta. Mostro para ela o caminho que tem que ser trilhado ali, que é o caminho mais correto. Não, ela vai na energia errada. Ela vai lá, pega outra pessoa para fazer o mesmo trajeto. Enquanto ela não vê o sofrimento de um filho dela, ela não vai se chegar. Você já viu, eu vou falar para você não vai falar isso para ninguém, né? Porque eles não sentiam. Lógico que não. Mas você imagina a energia que tem essa pessoa, né? Nossa! Você imagina quantos karmas que ela carrega? Nossa, né? Então, por mais que ela tenha se livrado disso, ela ainda vive numa onda energética muito difícil, muito complicada. Mas o outro que vive lá também. É complicado vocês conseguirem alcançar algum objetivo com ela, né? Eu estou tentando. É só muita oração. Sabe o que eu faço? Eu não sei se o senhor concorda. Eu pego, na minha forma, por exemplo, eu pego ela, põe no carro, vou saio com ela. Isso, tira ela daquele Aí ela começa aqueles assuntos de novo, não é possível. Aí, com muito custo, sai daquele assunto. Sabe, vem aqui em casa, perturba a minha mulher fica meio perturbada, eu não perturbo isso não preocupo com isso mais não, porque casa nós temos a nossa. Já tem a tua própria vida. Os filhos da mulher, filhos nós temos. Então vamos deixar a tua mãe curtir a Cajaceira lá e vamos fazer o possível para trazer ela para o lado do bem, mas está muito gostoso. É difícil. É porque ela viveu a vida inteira nessa energia. Para ela livrar disso, é difícil. Ela tinha que frequentar uma igreja, rezar muito, fazer caridade. Ela não consegue fazer isso. Então, Pai também, já que você falou do implante, me veio uma dúvida que eu já tinha muito tempo, né, sobre isso. Isso tem a ver também com as abduções? Que as pessoas foram abduzidas? Isso, exatamente, né? A pessoa fica naquela ideia fixa, né? Assim como, por exemplo, os espíritos de luz podem te pôr ideias positivas, de otimismo, te dar luz para você construir coisas para melhorar a tua vida, melhorar a vida do outro, as trevas fazem o contrário. Aí tem as abduções, né? Que eles acham que tem um disco voador, um aparelho, né? O aeroplano das trevas também tem isso, né? O povo acha que as trevas é uma coisa bem primitiva. Não, é primitiva em moralidade. Tem várias partes, entendeu? Você já viu falar naquele poeta que é o Dante Alighieri, que viveu muitos anos atrás, lá para longe, então ele descreveu, tem uma poesia muito famosa dele, que o povo estuda aí na escola, que chama Divina Comédia. Então nessa Divina Comédia ele explicava o inferno, o céu e o purgatório. Né? Então ele falava que o inferno era dividido em muitas partes. E o pior dele era o quinto dos infernos. Os outros mandam as pessoas lá para o quinto dos infernos, né? Falei esse quinto, né? Mas é o quinto que era o pior. Então ele tem muitas partes, que não são só cinco, conforme ele explicou, muito mais. Então tem aquela parte de pântano, que é sem luz, que chove sem parar, que as pessoas ficam na lama, e aquele monte de bicho comendo as roupas, estrafalhando as roupas. E as cidadezinhas pequenas, parece cidadezinha muito escura, muito cheia de poeira, e tem as cidades maiores, e tem os laboratórios, né? Tem as escolas para se aprender como agir, né? Nos laboratórios são inventados bactérias, doenças a ser mandadas para a Terra. E assim o povo dele imagina isso da gente. E tem também os lugares que são verdadeiros palácios, onde moram os manda-chuva.
São muito bonitos. Onde moram os manda-chuva. Limpinho. Não tem nada que você acha aquela coisa horrorosa. Né? Você entendeu? Então lá tem lugar de tudo quanto é jeito. Lá, por exemplo, tem uma cidade que chama Barril Grande, que é para onde vão, onde fica os cachaceiros morreram. Em consequência do vício. O pai da parede ainda está lá. Tá lá, hoje. O pai da parede está lá. Faz o quê? Faz mais de 40 anos que morreu. E falou que faz lá para alegrar o povo. Faz show lá. Você entendeu? Então, tem uns que vão para lá e gostam tanto que não quer nem sair mais. Não. Só sai para vir para a terra. Aí, como diz, a cabeça deles é feita e quando vem para a terra, vem para plantar. Então, é um outro mundo complexo igual a esse mesmo. Nós estamos falando de um lado. Do lado. E do nosso lado também. Do nosso lado tem as colônias. As colônias são também muitas cidades. Lá nas colônias é muito sol, é muita água, é muita cachoeira, é muita planta, muito lugar bonito, muita música. Tem imensos parques onde os espíritos fazem palestra para as pessoas. Tem as escolas onde pode fazer vários cursos. Por exemplo, se você gosta de cozinha, lá numa colônia, você tem vários cursos de culinária de vários países que você pode fazer. Numa outra próxima encarnação, você pode ser um grande chefe. Então você vai escolher o que você vai estudar lá para a tua evolução, a tua próxima encarnação. Né? E as pessoas lá também trabalham. Tem o serviço. Você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar recebendo os irmãos que chegam, orientando, ensinando. São várias cidades. Mas lindas. Lindas, maravilhosas. Você já assistiu o filme Nosso Lar? Eu acho que ainda não, mas eu estou vendo. Procura assistir que você vai entender direitinho. Chama Nosso Lar. Nosso Lar. É a história de André Luiz, um médico que viveu aqui na Terra, que era muito orgulhoso, e ele morreu. Ele passou 20 anos nos umbrais. 20 anos, lá no meio da lama, comendo lama, lutando com bicho, esfarrapado, passando frio. E depois de 20 anos ele vai para as colônias. Aí lá ele encontra a mãe. É uma história muito bonita. E ele achou que ele era médico na Terra, que ele podia ser médico lá também. Só que lá ele começou como faxineiro, não é isso? Faxineiro. Limpando o vômito dos irmãos que chegaram. E ele aceitou tudo com humildade. Também tem as colônias também, das criancinhas. Então, Tem da lá, Mariazinha, do Pedrinho. e a colônia não é o fim. A colônia é um lugar onde você se prepara para reencarnar. É uma escola espiritual. É onde você vai se refazer espiritualmente. Você vai ver tudo como foi a tua última encarnação, os teus erros, o que você pode melhorar, o que você pode fazer. E lá não é dinheiro que ganha, não. Lá se ganha bônus. Você faz uma coisa boa, você ganha bônus. E quando você tem um determinado bônus, você pode usar para ir nas coisas lá, ir nas bibliotecas, ir nos concertos de música e vir visitar a família também. Tá? Também. Sim, senhor. Outra curiosidade minha. A gente está nas colônias. Aí as colônias é para você voltar. Sim. É para você se purificar, chegar até um certo patamar e voltar. Voltar. O que não significa que você vai conseguir. Certo. Você pode errar muito também. Né? E perder a encarnação. Certo. Mas as colônias é só um degrau. É o meio caminho. É o meio caminho. Isso. Você já chegou lá pertinho de Deus? Não. Eu não cheguei ainda.
Eu estou trabalhando ainda com os espíritos nas colônias e os meus chefes são os superiores, que estão acima de nós. Lá eles vêm fazer sessão para eles lá na colônia. Você entendeu? Eles vêm fazer sessão para nós, ensinamentos para nós. Eu acredito mas que nós ainda não chegamos. Para você ver Jesus, você tem que ter pelo menos 1000 horas de caridade. Gente, deve ser lindo, Jesus. 1000 horas de Que é caridade. lindo que Jesus deixou para nós. Ele foi um revolucionário. Jesus foi um revolucionário, né? Ensinou o que antes era a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Ele ensinou que tudo podia ser feito com amor, com perdão. Tudo tem que ser, né? Tem que ser. E aí? Essa curiosidade eu tinha sempre, Isso. de perguntar. Mais alguma coisa? Não, só quando ele quiser encerrar. Pode perguntar mais alguma coisa. Está só um bom assunto. Fala mais alguma coisa para mim. É porque tem muita gente. Se nós estamos perguntando, são os espíritos que estão perguntando também isso, né? Que eles tem gente que está maravilhado aí com as colônias. Então, não é? E quanto mais a pessoa se conforma lá nas colônias com a morte, mais depressa ela vai ser encaminhada a um trabalho, ela vai desenvolver um trabalho, ela vai ganhar os bônus, ela vai entender que vínculo de amor não acaba, que as pessoas que você ama realmente, você vai ter oportunidade de viver junto, de viver outra vida junto, mas que vai ser colocado na tua vida também aquelas que te contrariaram, que te fizeram algum mal, para reverter isso, para acabar com isso. Você lutar contra isso. Então, exerce só o perdão. É tudo é a chave do sucesso. É a chave. Perdão. Você perdoar, você perdoar. Sempre perdoar. Sempre. É isso. Bonito demais. Você? Não, eu só tenho que agradecer por estar junto comigo lá no estudo. Eu acho que eu estou interagindo mais com as pessoas, não sei se eles estão assustando ou não, mas eu acho que estou indo bem, né? Porque a mesma intuição, a mesma sabedoria que o senhor tem, vocês acabam me intuindo lá para me estar falando, né? Às vezes eu tenho que estar retendo algumas coisas para estar falando, mas eu sei que tudo é a passos lentos, né? Então essa evolução é a passos lentos, né? Mas depois, por exemplo, o Pai João é o nosso mentor, né? Um recado. Você vai falar com o médium da mesa ali, para ele não me lembrar, não, o que não veio hoje. Porque se ele ficar me lembrado, os obsessores vão agarrar ele de novo. Eu vou fazer perder hoje. É porque eu mandei o médium de cabeça falar para ele que ele precisa ter humildade. Que ele precisa tratar melhor a mãe, os pais, ser educado com os pais, ter humildade no trabalho, aceitar a opinião das pessoas, porque se ele brigar no trabalho, se ele tiver demonstração de agressividade, ele não pode estar na mesa. Certo. Ele tem que estar assistindo a sessão, aprendendo, para depois estar aqui. Quem está aqui não pode ser agressivo mais, não. Pode armar mesmo. E a mocinha? Ele pediu para a mocinha sentar na mesa. Mas não é bem assim. Tem que explicar para ela que ser médium não tem volta. É compromisso pro resto da vida. Ela tem conhecimento suficiente para isso, para abraçar isso, porque ele veio pela dor. E ela pelo amor. E ela pelo amor. Então tem que ver se ela quer. Ela tem que aprender tudo isso que eu falei para vocês hoje, que eu expliquei para vocês hoje. Ela tem que saber que quem está aqui na mesa é um portal aberto. Tanto para o bem, quanto para o mal. Certo. O médium ele tem que estar atento.
que a raiva dele é dobrada, Nossa, tudo dele é dobrado. Por isso que o povo fala que é louco. E fica louco mesmo. Então tem que conversar direitinho com ela, se ela pode participar da sessão sim, não tem problema nenhum. Quanto mais gente participar, melhor é, quanto mais gente aprender. Mas ela tem que escolher se ela quer ficar na mesa, abraçar ser médico e abraçar as consequências. Se você me entendeu? entendi. Porque o rapaz chamou ela para vir na mesa. Mas não foi o preto velho dele não que chamou, foi ele. Ele pensa que foi o preto velho, mas não foi ele que chamou. Se ela quiser ficar na mesa, é um prazer que ela fica. Mas ela tem que saber as consequências disso tudo. Se você me entendeu? Entendi sim. Né? Aí falei que era para eles ler um livro que chama Violeta na Janela. Eu vou comprar um livro essa semana. Que ele ensina tudo isso. Ele fala sobre tudo isso que eu estou falando aqui. E eu não quis ofender ele de maneira nenhuma. Eu só estou tentando, ele precisa entender que o médico tem que ter um compromisso com o bem. E aonde que é o teste de vocês? Na rua, Na rua, no trabalho, na vida, na família, no trabalho. Lá é o teste de sucesso. E de fato é verdade, a raiva é dobrada mesmo. A gente quando sai de alguma. Se a gente, por exemplo, tem alguma coisa para resolver, você É fazendo a resolve, loucura. você resolve de uma vez. Só. Não Não é é, assim, não é desse né? jeito mesmo. Tá certo? Correto. Então, se você, como parente, se você explica para ele que ninguém fala nada pelo mar, médio de cabeça já ficou de castigo, a parede já ficou de castigo. Por quê? Por causa de alguma atitude que eu não concordei, Certo. né? Porque vocês não estão aqui para evoluir, Então, mas como é que vocês falham no teste assim? não pode. Ele falou para a parede que tem vontade de dar uma tesourada no outro. Não pode. Não é? Então ele tem que saber que a raiva do médium é loucura, que não pode chegar nesse ponto. Então o maior remédio para quando chegar a esse ponto de raiva, Tomar remédio. o outro remédio também é oração, não é? Oração, muita O oração. médico tem sempre que estar em oração. É. Ele precisa tomar orar, tomar uma coisa para equilibrar o chakra. Eu acho que ele tem que criar um pouco mais de vergonha, sabe, Patrícia? Sim. Ele tinha que ser um pouquinho mais humilde, sim. Valeu o que o senhor falou, sim. Né? Ele não tem humildade mesmo, Mas não. A ele família ficou inteira. melindrado, ele não voltou. A Sueli hoje me ligou, quando eu liguei para ela, o Paulo Henrique estava no barracão ainda. Ele tinha que sair do barracão e ir lá buscar a Alessandra e voltar. Ela vai estar lá em casa para chegar. Se você explica para ele que ele é uma pessoa que ele não pode sair. Se ele sair daqui, ele tem que frequentar uma igreja evangélica, ele tem que frequentar qualquer outra religião boa, né? Que compromisso com o bem, constantemente. Para ele não ser Ou vai voltar agarrado. daquele jeito. Ou Ou pior. vai ficar daquele jeito para pior. Nossa, Tá certo? certíssimo, pai. Né? E a mesma coisa eu falo para você. Lá no vosso serviço, não altere. Quem tem que resolver problemas é o rapaz que está lá ganhando com isso. Certo. A tua função lá é outra. Não é resolver problema. Falo com o aparelho tem que dar aula dele. Resolver problema dos outros, não. Os outros que resolvam, cada um que resolve. Quando tiver alguma coisa para resolver, então, chama ele. Fala, ó, Chama ele. Ó, Tudo chega bem, nele, está isso, acontecendo isso. Eu trabalho aqui como garçom. Meu papel é servir. Deixa ele. O meu papel é servir. certo. Agora, resolução de conflito, acredito que seja o senhor a resolver. O conflito que o senhor fala, por exemplo, é aquele pessoal que chega pedindo, Que chega alterado, chega que chega ligando, bravo, que é aí eu briga. chego, acabo acalmando, falo com ele. Isso. O que você puder acalmar, sim.
Mas enfrentar corpo a corpo, igual você faz de 6 lá, não faz isso não. Tá. E ele que tem que resolver isso. Então o cachaceiro lá, que está dando trabalho, não sei que tem que resolver, é ele. Certo. Tá certo? Ele põe vocês, né, para ferrar, né? É. Quem tem que resolver é ele. Quer dizer que se tomar um tiro lá, vocês vão tomar? É. Né? Não é assim não. Mas então, ou ele para resolver essas coisas, é a melhor coisa dele, tá? É a melhor coisa. Você chega e joga a bola nele. Joga a bola nele. Fala, ó, tá acontecendo isso. E aí, como é que você resolve isso? O que ele faz lá? Mas não faz nada. Tá vendo? A gerência dele é só para ganhar dinheiro. Comprar coisa e ganhar dinheiro. E chamar a atenção de que está certo. Alguma pessoa, por exemplo, que faz uma coisinha errada assim, que vai lá chamar a atenção. Aí fica no pé, né? Mas o que tem que ser resolvido, ele não resolve. Não, é conflito e ele que resolve. O que tem que ser resolvido com a compra de alguma coisa normal, não resolve. Né? Mas ele passa a mão na cabeça de um, do outro. Protege um, ferra o outro. Aquilo me deixa irritado, mas eu vou deixar isso para um lado, vou fazer meu serviço e pronto. Isso, né? faz a sua parte. Tá joia. Mas também, só a última pergunta. Quem é o mentor que fica comigo, que hoje acho que até escutei? É um mentor. O senhor trabalha com esse trabalho que eu faço aí. É uma equipe? Olha, filho, são vários. Não preocupa com o nome. Preocupa com a intenção. Uhum. É do bem. Assim como você precisa trabalhar no bem, eles também, ajuda, precisam trabalhar. Ah, entendi. Entendeu? Porque não é porque já está mais evoluído que tem que parar de fazer ação do bem. Não, aí que tem que dobrar. E tanto te auxiliando, tanto te intuindo, tanto falando para você, está trabalhando. Não é verdade? Mas eu queria agradecer eles e tal. Tá certo. Né? Eles são esotéricos, bonitos, não importa, né? Isso não importa, porque, olha, chegou lá nas colônias, passou da colônia acima, chegou nas colônias, não importa se é católico, se é espírita, se é evangélico, se é budista, se é presbiteriano, se é humanista. O que eles vão ver? Ações, disposição de trabalhar no bem. Só isso. Nem se fala em religião. Não se fala em religião. O que se fala é moralidade, é compromisso com o bem, é ajudar o irmão, é estar disposto a trabalhar com humildade, com afinco. As religiões existem para ensinar o homem a ser melhor, a melhorar sua conduta, a melhorar sua moralidade, a ensinar a conviver melhor com as pessoas. É para isso que a religião existe. Esses grandes homens aí da história, a maior parte não tinha religião nenhuma. Por quê? Porque já tinha um compromisso com o bem. Não precisava, já era espírito superior, não precisava de ninguém estar puxando a orelha dele. É verdade? É verdade. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu queria só que também te agradecer também, viu? Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre, viu, Pai? Amém, Jesus. Nós tudo precisamos. Nós todos dando a bênção de Deus. Então vamos pedir a Deus, né, que faça limpeza nas nossas casas, que faça limpeza lá na vossa sogra, né, do nosso cunhado, que dê um alívio que eles nessa energia pesada, no trabalho da vocês, que derrame muitas bênçãos, né, que te dê muita paciência no atendimento com as pessoas, né, que abençoe os que estão desempregados, que abençoe as crianças, abençoe os que estão doentes, abençoe a todos que precisam de oração e que precisam de melhorar de vida, de melhorar a conduta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso nós cada dia e dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Né? Sim, senhor. Eu estou dormindo no banco lá, vai dar tudo certinho. Vai dar tudo certo. Vai com calma e cuidado com o que fala.